Eu cumprimento a todos os queridos e amados amigos e irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, nós mais uma vez estamos aqui na presença de Deus para aprendermos com Ele os seus ensinamentos. Hoje, domingo, cada um está na sua casa, com a sua família, um momento muito especial para estudarmos a palavra de Deus. E hoje o Senhor quer nos ensinar, como todas as vezes, ensinamentos preciosos para a nossa vida. Hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 13, versículos 10 e 11. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vem para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Vamos orar. Pai querido e amado, obrigada porque mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença. E estamos aqui para aprender com o Senhor. E queremos lhe agradecer por essa oportunidade magnífica, Senhor. Que nesse momento nós possamos estar apreensivos por aprender com o Senhor, querendo realmente aprender, com os ouvidos atentos a ouvir a Tua voz, com mentes e corações, neste momento, somente atentos ao Senhor. Que nenhuma distração ou perturbação nos impeça de Te ouvir e compreender o que o Senhor deseja nos ensinar. Fala conosco, Senhor. Me usa, Deus, como instrumento nas Tuas mãos e que ao falar não seja eu, mas o Teu Espírito Santo fale através de mim. Usa-me agora e fala, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem de hoje é escolhas. Quando nós somos muito jovens, principalmente, não pensamos que as nossas escolhas podem nos trazer resultados. E esses resultados podem ser bons ou ruins. Nós não prestamos atenção nisso. E todas as nossas escolhas vão nos trazer resultados. E esses resultados podem nos ser resultados bons ou também resultados ruins. Então, tudo que nós fazemos, há consequências. Tudo que nós fazemos, vamos sofrer consequências. Essas consequências podem ser boas ou então consequências que podem ser ruins, mas teremos consequências. E hoje nós vamos verificar isso através de uma história muito conhecida pela Bíblia. Através da escolha ou das escolhas que foram feitas por Abraão e por Ló. E através das escolhas que eles fizeram, nós vamos aprender que essas consequências fazem toda a diferença na nossa vida. Por isso, nós temos que, quando formos escolher, fazemos uma escolha, temos que fazer a escolha de forma certa. Temos que fazer a escolha de forma correta. Então, hoje, Deus vai nos ensinar, através dessa história de Abraão e de Ló, como nós temos que escolher. O que fazer para escolher e escolher de forma certa, para que as consequências dessas escolhas não sejam ruins, mas sejam coisas e consequências boas, porque o que fazemos hoje vai afetar o nosso futuro. Então, o presente afetará completamente o nosso futuro e poderá ser um futuro bom ou um futuro ruim. Consequências boas ou ruins depende das nossas escolhas hoje, das nossas ações hoje. Então, o nosso presente, as escolhas que fazemos no presente, as ações que praticamos no presente, vai afetar completamente o nosso futuro. Então, as nossas escolhas é que vão moldar o nosso futuro. Então, vamos aprender com Ló e com Abraão. Primeiro, vamos analisar a escolha de Ló. Como que ele fez a escolha? Nós lemos aqui só 2 versículos, mas o capítulo 13, ele trata da separação entre Abraão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E Ló
vivia com Abraão. E ao longo do tempo, Ló foi conseguindo bens, servos, mas continuava morando com Abraão, seu tio. E onde Abraão ia, Ló, com tudo que tinha e pertencia, ia também com o seu tio. Muito bem. Só que chegou um momento em que os servos de Ló começaram a se desentender, a brigar com os servos de Abraão. Então começou a dar briga entre as famílias, entre os servos. E então chegou o momento que era necessário que os dois se separassem, cada um tomasse o seu rumo, cada um ia para um canto. Então, os dois chegaram a um lugar alto, onde conseguia se enxergar, assim, uma campina. E para onde queriam? Para qual canto iria? Para quem queria para um lugar, para quem queria para o outro, quem queria para a direita, quem iria para a esquerda. E então, no versículo 8 aqui, disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. E se fores para a direita, irei para a esquerda. Isso é Abraão, que na época ainda era chamado de Abrão, que Deus não tinha mudado o nome dele ainda, falando para Ló. Certo? Então, o que Abrão fez? Ele deixou a escolha para Ló. Ele ficou muito tranquilo. Ele disse para Ló: não é bom que a gente fique brigando. Então, porque a gente é família, é parente chegado. Eu te amo, você me ama. Então, não é bom que a gente fique brigando. Então, está na hora de nos separarmos. Cada um tomar o seu rumo. Porém, vou deixar que você escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então, faça a sua escolha, para que depois eu possa, então, ir para o meu caminho. E então vem a escolha de Ló. Aí diz que levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. Isso antes da destruição de Sodoma e Gomorra, porque essa visão que ele estava tendo era a visão do caminho de Sodoma e Gomorra. E realmente era uma visão belíssima, uma visão muito verde, muita água, era muito bela, muito maravilhosa, né? E como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. E o que aconteceu com Abraão? Abraão habitou na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Muito bem. Ló, o que ele fez? A Bíblia fala que ele levantou os olhos e olhou toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Preste muita atenção. Quando Ló fez a escolha, primeiramente, ele não buscou orientação em Deus. Ele simplesmente olhou, o que ele viu agradou os seus olhos e ele escolheu. Então, como que ele fez essa escolha? Sem oração. Essa é a primeira forma como ele fez essa escolha, sem orar, sem pedir orientação a Deus. E quantas vezes na nossa vida nós escolhemos, fazemos escolhas dessa forma? Temos diante de nós algo a escolhermos, seja emprego, seja uma profissão, seja uma decisão que temos que tomar, seja um namorado, um noivo ou um casamento que temos que decidir, ou qualquer outra coisa. E em nenhum momento nós oramos e pedimos e deixamos que Deus nos mostre qual decisão tomar. Mas nós pegamos e tomamos a decisão pelo que nós mesmos achamos, pela nossa carne, pela nossa vontade, pelo nosso entendimento humano,
carnal que é totalmente falho. E foi o que Ló fez. Foi pela sua carne, pelo seu desejo, pelo seu olhar. Além de ter sido sem oração, que por si só já era preocupante, ele também fez com ambição. Olha só como a Bíblia fala, levantou Ló os olhos. O fato de a Bíblia falar levantou os olhos, que ele olhou com um olhar de ambição, porque ele olha e vê aquela região linda, maravilhosa, ele já ergueu de ambição. Nossa, acho que logo ele deve ter pensado assim, mas que coisa mais linda esse lugar. É esse lugar que eu quero, cheio de água, cheio de verde. Com certeza esse lugar vai ser muito bom para mim, para minha família, para os meus animais e para os meus servos. Ali eu vou prosperar, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ficar muito rico. Então a ambição falou mais alto. Então ele escolhe por ambição. Esse foi um outro motivo que levou Ló a fazer essa escolha. Além de ter feito a escolha por ambição, sem oração, ele fez uma escolha de forma egoísta, porque em nenhum momento ele pensou no seu tio, em Abraão. Em nenhum momento ele parou e falou assim, é uma belíssima região, realmente, mas e o meu tio? Será que a outra região é boa? Será que ele vai ficar bem? Em nenhum momento ele se preocupou com o seu tio, com os servos do seu tio, com os animais do seu tio, com a família do seu tio. Em nenhum momento isso a Bíblia relata. Ou seja, foi uma escolha egoísta, porque só pensou em si mesmo, foi uma escolha com total ambição, porque pensou em enriquecimento, e foi uma escolha sem oração, sem a orientação de Deus. Ou seja, uma escolha feita totalmente, 100% de forma errada. E por ter sido uma escolha 100% errada, qual foi o resultado dessa escolha? Desgraça e vergonha. Todos nós conhecemos a história de Ló. Olha o que diz o versículo 13. Porque no 12 a gente fala que Ló habitou nas cidades da Campina e ia armando suas tendas até Sodoma. E aí no 13, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E ali foi o início da ruína de Ló e de sua família. Nós conhecemos a história de Ló, nós conhecemos a história da destruição de Sodoma e Gomorra, que inclusive Deus teve que enviar os anjos, e claro, por causa da intercessão de Abraão, para salvar o seu sobrinho e sua família, para tirá-los ali daquela cidade que ia ser destruída por fogo caindo do céu, e saíram daquela cidade, e inclusive no meio do caminho, a esposa de Ló foi transformada numa estátua de sal, porque desobedeceu a Deus que disse, não olhe para trás. E ela, curiosa, olhou e se transformou numa estátua de sal. Vejam que depois todos conhecem que ele foi embebedado pelas filhas, as filhas se deitaram com ele para poder engravidar e ter herdeiros, ou seja, a vida dele se transformou numa desgraça, numa vergonha, mas tudo por quê? Por causa de escolhas erradas que ele fez lá quando houve a separação entre ele e o seu tio Abraão. Então, as escolhas, naquele momento em que ele fez, que foram escolhas erradas, porque não tiveram orientação de Deus, porque não tiveram oração, porque foram ambiciosas, egoístas, causaram a ele destruição, vergonha e muita dor. Agora, vamos ver as escolhas de Abraão. Abraão, ele preferiu ter comunhão com Deus, ter paz, tranquilidade, tanto é que ele não tem em nenhum momento ambição, ele não tem em nenhum momento um sentimento egoísta, pelo contrário. O que ele diz para o sobrinho dele? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, escolhe você. Ele deu preferência para que o sobrinho escolhesse.
E o que sobrasse para ele estava muito bem. E por que isso? Porque ele vivia em Deus. E ele sabia que, seja qual fosse o caminho que ele tomasse, Deus estaria com ele e supriria todas as suas necessidades e guardaria a ele, a sua família, os seus animais, os seus bens e todos os seus servos de qualquer problema, porque Deus estaria com ele. Então ele preferiu ter o quê? Comunhão com Deus, estar na presença de Deus, entregou a vida nas mãos de Deus e sabia que fazendo isso, ele estaria seguro e tudo iria bem, porque não era o lugar que o faria ser próspero e abençoado, mas sim estar na presença de Deus, estar com Deus na sua vida, ter Deus guiando em sua vida. Ele se colocou em segundo lugar, colocando Deus, aliás, nem em segundo lugar, porque ele colocou Deus em primeiro lugar, o seu sobrinho em primeiro lugar, toda a família do seu sobrinho depois. Ele ficou por último. Ele pensou em Deus e depois em todo mundo, menos nele. Porque ele sabia que o mais importante era ter Deus. O restante seria consequência, porque Deus estaria cuidando dele. Então, a escolha de Abraão foi uma escolha perfeita. E é essa escolha que nós temos que ter. Querer ter primeiro um relacionamento íntimo com Deus. Querer ter comunhão com Deus, querer entregar nossa vida nas mãos do Senhor. Não ser uma escolha por aparência, de olhar e falar, nossa, eu acho que aquilo ali que vai ser bom para mim. Não, porque nós não vivemos por aparência, nós não vivemos pelas circunstâncias, mas nós vivemos pela fé. E é por isso que ele é considerado o pai da fé, porque ele viveu pela fé. Ele viveu no acreditar, no agir de Deus. E qual foi a consequência dessa escolha feliz e abençoada que Abraão teve? Primeiro, ele foi considerado o amigo de Deus. Você tem noção do que é ser considerado amigo de Deus? Ele não foi considerado servo de Deus, filho de Deus, ele foi considerado amigo de Deus. E por que ele foi considerado amigo de Deus? Porque ele era uma pessoa que primava pela comunhão com Deus, primava pela obediência a Deus, primava em ter a vida nas mãos do Senhor, ele confiava em Deus, ele falava com Deus, ele pedia orientação a Deus, então ele foi considerado o amigo de Deus. Mas além desse título de ser chamado amigo de Deus, ele também foi um dos patriarcas do povo de Israel. Ele foi um dos pais do povo de Israel. Tanto é que o povo de Israel tem em Abraão um pai. Um pai que o encaminhou, que o ensinou nos caminhos do Senhor. E além de ser o amigo de Deus, um dos patriarcas, ele foi muito próspero e abençoado. E não porque fez escolhas egoístas, por aparência, porque cresceu os olhos, por ser ambicioso, nada disso. Mas por totalmente o contrário. Porque deixou Deus agir em sua vida, confiou na escolha de Deus, entregou sua vida para Deus. E aí sim, ele cresceu, foi abençoado, foi próspero e com ele toda a sua geração. Então, que nós possamos aprender com Abraão a fazer as escolhas corretas. Em tudo pedir a orientação do Senhor. Esperar nele, confiar nele, não fazermos escolhas por ambição, não fazermos escolhas por aparência, pela nossa carne, por egoísmo, mas sempre orarmos, pedirmos orientação a Deus e deixarmos que ele faça as escolhas por nós. Que esta comparação de escolhas na vida de Abraão e Ló possam ter nos ensinado neste domingo. E que nós possamos viver escolhas abençoadas no nosso presente, para que o nosso futuro possa ser próspero e abençoado na presença do Senhor, fazendo a diferença na nossa vida e de nossa família.
que o Espírito Santo possa ter falado com vocês poderosamente neste domingo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por nos ensinar mais uma vez e que realmente as nossas escolhas possam ser como as escolhas de Abraão, para que o nosso futuro seja um futuro abençoado e próspero. Muito obrigada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que vocês possam ter uma semana muito abençoada, que a bênção do Senhor esteja sendo derramada sobre sua vida, sua casa, sua família, que os anjos do Senhor também estejam acampados sobre vocês, livrando de todo o mal. E que o sangue de Jesus esteja cobrindo vocês de todo o mal. Terça e quinta nós temos novos devocionais, que vocês fiquem atentos aí às notificações do canal, né? Vocês já sabem que temos aí, entrem no canal, ouçam, compartilhem, inclusive essa mensagem de hoje, compartilhem também, para que as pessoas possam aprender sobre as mensagens do Senhor. Tenham uma noite muito abençoada e fiquem abençoados. Vamos agora orar, encerrando este momento. Senhor, obrigada, porque nós chegamos a mais um dia na Tua presença. Abençoa a nossa semana, que seja uma semana abençoada e vitoriosa. Nos cubra com Teu sangue e coloca os anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal. Abençoa a nossa vida, nossa família, nossa casa, os nossos animais e os nossos bens. Dá-nos uma noite abençoada de descanso e guarda-nos de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo, amém. Recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vão todos na graça e na paz do Senhor Jesus.